Olá pessoal, tudo bem? Eu estou bem, espero que vocês também possam estar bem. Que alegria enorme poder estar uma vez mais ao longo da transmissão da lição. Espero que possam estarem bem e que também possa estar a decorrer bem ao longo da vossa vida e que Deus possa estar a abençoar a sua vida. Bom, estamos animados em voltar uma vez mais a falar da lição da Escola Sabatina consigo. Pudemos anunciar outras vezes que passaríamos a transmitir nas terças e quintas-feiras. Então, cá estamos hoje para podermos consigo conversar e aprendermos mais sobre a lição da Escola Sabatina nessa semana. Prazer enorme também poder contar com a presença dos meus melhores amigos. Obrigado. É uma honra para nós fazer parte deste programa e vamos, nos próximos minutos, trocar um dedo de conversa à luz da lição. Saudades, já. Temos aí o nosso amigo Rodrigo e nós temos aí aprendido. Uma boa tarde aí, nossos amigos. Boa tarde, não sei se conseguem me ouvir. Conseguimos sim. A minha saudação chegou? Okay. Então, deixa as horas para a amiga Red. Ok, muito bem. Estamos aqui na lição número 3, a lição que vamos aprendendo ao longo dessa semana. E é uma lição interessante, imagens do casamento. Aí podemos acompanhar as lições ao longo da terça-feira e ao longo da semana. Temos aí o nosso texto para memorizar, Apocalipse 19, verso 9, que diz o seguinte: Então o anjo me disse, escreva, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Bom, a tônica da lição dessa semana é o relacionamento que Deus tem para conosco, para com o povo. Ao longo da era cristã, ao longo dos tempos bíblicos, do Antigo e Novo Testamento, sempre vemos Deus tentando se relacionar com o homem, buscando cada vez o homem, a fim de que ele possa entender a realidade do grande conflito, a realidade do relacionamento amoroso que Deus pretende ter para conosco. Então, ao longo dessa semana, vamos aí aprendendo algumas dicas sobre como é que Deus se relaciona conosco, vislumbrando o casamento. Por isso, na parte do domingo, vimos uma só carne. Na parte da segunda-feira, a bela noiva. Na parte da terça-feira, podemos acompanhar aí a esposa prostituta de Oséias. Eu gostei mais dessa lição. A esposa prostituta de Oséias. Aí uma história interessante. Deus chama Oséias para que possa se casar com uma prostituta, a fim de que ele pudesse entender a situação espiritual que estava a acontecer com o povo de Israel no seu relacionamento com Deus. Aí Deus busca ensinar a Oséias que, olha, assim como você se sente ao ter sido traído por sua esposa, assim também me sinto para com o povo. Este povo está me traindo, Oséias. Então, mas Deus busca soluções para todas as eras, né? Ele é um daqueles que mostra o problema e a solução do problema. Muito profundo seu relacionamento para conosco. Eu gostei demais dessa lição. Na parte da quarta-feira, Isaac e Rebeca. Uma história muito profunda também sobre o casamento. Bom, vamos aí, Gênesis capítulo 24. Abra sua Bíblia. Gênesis capítulo 24. Gênesis capítulo 24, vou ler aqui nos versos 1 a 4.
Deixa eu ler aqui. Leio assim: E era Abraão já velho e adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado a Abraão em tudo. E disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo o que possuía: Põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para o meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito, mas que irás à terra e à minha parentela, e daí tomarás mulher para meu filho Isaac. Aí está o texto. E poderíamos também ler aí Gênesis 24, versos 57, alguns versos para podermos entender como que aconteceu esse cenário do casamento. Bom, temos aí alguns versos também. 57, vou ler alguns versos. Acompanhe aí. E chamaram a Rebeca e disseram-lhe: Irás tu com este varão? Ela respondeu: Irei. Então despediram a Rebeca, sua irmã, e a sua ama, e ao servo de Abraão e a seus varões, e abençoaram a Rebeca e disseram-lhe: nossa irmã, sejas tu em milhares de milhares, e que tua semente possua a porta dos seus aborrecedores. E Rebeca se levantou com as suas moças, e subiram sobre os camelos e seguiram o varão. E tomou aquele servo a Rebeca e partiu. Ora, Isaac vinha do caminho do poço de Lairoi, porque habitava na terra do sul. E Isaac saíra a orar no campo, sobre a tarde, e levantou os olhos e olhou, e eis que os camelos vinham. Rebeca também levantou os seus olhos e viu a Isaac, e lançou-se do camelo, e disse ao servo: Quem é aquele varão que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo disse: Este é meu senhor. Então tomou ela o véu e cobriu-se. E o servo contou a Isaac todas as coisas que fizeram. E Isaac trouxe-a para a tenda da sua mãe, Sara, e tomou a Rebeca e foi-lhe por mulher, e amou-a. Assim Isaac foi consolado depois da morte da sua mãe. Bom, temos aqui uma história brilhante que nós poderíamos aqui compreender alguns princípios que Deus quer nos ensinar. Uma das perguntas que eu gostaria de convidar e fazer para os nossos amigos aqui é a seguinte: quais são os princípios morais e espirituais que nós podemos aprender com essa história? Bom, antes de começar, parece que o irmão Rodrigues estava a me olhar muito aí. Mas está bem. Eu vou comentar um pouco a respeito dessa história, né? Ou dessa lição da quarta-feira. Nós podemos ver primeiro sobre a história do casamento de Isaac e Rebeca. Muitos têm olhado essa história e principalmente para Abraão como sendo um exclusivista. Isso porque eles dizem que porque que ele teve que mandar o Eliezer para poder procurar a esposa para Isaac na parentela dele, para além de casar com os cananeus, não é? Mas se formos já refletir bem sobre essa história, nós vamos perceber melhor os motivos que levaram o Abraão a não permitir com que o seu filho casasse com cananeus, não é? Então,
na verdade, Abraão, ao mandar o seu servo para que procurasse uma esposa para seu filho, era muito mais para evitar perigos, porque os cananeus, eles eram um povo que se desviava do caminho do Senhor. Eles adoravam outros deuses. Eles não andavam de acordo com a vontade de Deus. Então, Abraão, ao olhar o comportamento dele, ele não permitiu com que isso acontecesse também com seu filho, porque imagina, se na verdade Isaac tivesse se casado com uma cananeia, com certeza ele iria se corromper, ele iria se adequar ao comportamento da esposa. Então, Abraão não queria que o seu filho se perdesse. Da mesma forma que acontece conosco, os filhos de Deus, eles foram dados ali para dominar o mundo. Mas cada vez mais que eles se alinham, imitam aquilo que o mundo faz, acabam se corrompendo. Então, essa não é a vontade de Deus. Então, nós percebemos bem, através dessa história do casamento de Isaac, o perigo que há em se juntar com as pessoas que não nos levam para cima, não nos levam para perto de Deus, mas que tiram de Deus na nossa vida espiritual. Não que nós não devemos nos relacionarmos com as outras pessoas, porque pode acontecer que eu não posso talvez andar com tal fulano porque ele já que não conhece a Deus ou ele faz aquilo, mas aquilo de errado, então eu me afasto. Não é essa a lição que nós estamos a tirar, mas o que nós temos que saber é que em nossas relações nós temos que ser o quê? A luz para o mundo e não o mundo iluminar a nós, porque cada vez mais que imitamos aquilo que o mundo nos dá, nos corrompemos, estamos cada vez mais de quem? De Deus. Então, uma coisa importante que nós encontramos aqui é que depois que o servo foi levar a Rebeca e a trouxe ao Isaac, Isaac amou tanto a sua mulher. E é assim mesmo que acontece com Cristo. Ele nos ama de como nós somos. Apesar de nós nos afastarmos dos seus caminhos, quando nós nos aproximarmos a Ele, Ele nos ama do mesmo jeito que Ele teve amor desde o início. Então, nós, como a noiva de Deus, Ele jamais nos deixou. Ele ainda continua nos amando como sendo a sua própria noiva. Obrigada. Permita-me deixar ficar também um pensamento aqui que nós encontramos no livro da escritora Ellen White, Patriarcas e Profetas. Ela nos informa que se existe uma decisão sobre a qual não se pode brincar, é a escolha do parceiro. Ela diz que Abraão, diante de todo o conhecimento e experiência que tinha, ele procurou o servo mais fiel que ele tinha, o mais velho que já estava a serviço dele há bastante tempo. Sinal de que Abraão depositara nele a confiança de uma decisão importante que poderia condicionar a vida de seu filho. Num outro livro da mesma escritora, intitulado Mensagens aos Jovens, quando nós lemos na página 164, nós encontramos ali também um aconselhamento que é tão vital em nossos dias. Permitam-me ler, estou lendo. Atentem para o que há de nobre no caráter dos outros, e esses traços se tornarão uma força moral para que possam resistir ao pecado e escolher o bem. Seus pais e professores que amam e temem a Deus podem acompanhá-los dia e noite com orações. Eles agora só podem advertir e suplicar, mas nada disto fará sentido, ou tudo isso será em vão se escolherem amigos inadequados. Se não perceberem o perigo real que pesa na escolha, na decisão
de quem nós desejamos nos casar ou nos unirmos com ela, todo esforço, toda oração, todo o jejum, do nosso parceiro, nossa parceira, ou mesmo dos nossos pais, será inútil. Estamos a falar aqui da união entre joio e trigo. Esses não têm como andar juntos, esses não têm a mesma finalidade. Não se pode esperar que um relacionamento conjugal possa surtir resultados positivos enquanto este não ser alicerçado nos mesmos princípios ou nos mesmos valores. Então, é muito essencial considerar este aspecto. Uma outra coisa que também me chamou a atenção aqui é que quando Abraão manda o seu servo, ele diz que Deus manda os seus anjos para o acompanharem. Abraão ora, deixando a responsabilidade de que Deus o acompanharia e o guiaria o seu servo. Mas não só Abraão ora, o servo também, quando chega ao poço Eliezer, também ora, Deus, mostra-me, aquela que der de beber água ao camelo, é essa que o Senhor terá escolhido. Então, vemos aqui o papel de oração, de pedir a orientação divina para tomar uma decisão tão vital quanto a escolha do parceiro, ciente de que esta decisão pode nos ajudar ou a ir para o céu ou a perder os céus. Uma outra coisa muito interessante é que no contexto de Israel, a mulher não tinha, vamos assim dizer, não tinha espaço para tomar decisão. Ela simplesmente tinha que obedecer e cumprir a decisão dos pais. Mas Rebeca, curiosamente, ela é perguntada: queres tu ir com eles? Ela responde: sim, irei. Então, mais uma vez, aqui fica a ideia de que há esse espaço de liberdade em que nós podemos até aproveitar disto, fazer o paralelismo com a relação que Deus espera ter com a igreja. É que Deus, ele diz: filho meu, eu te amo. Filho meu, eu morri por ti. Queres tu aceitar o meu amor e vivermos em aliança, em um compromisso? Então, fica aqui ao critério de mim e do caro internauta decidir se quer ou não abraçar este convite, este apelo divino de nós nos juntarmos a ele, desfrutarmos desta bênção do relacionamento. Agora, uma outra coisa também interessante que eu não quero aqui me esquecer, que podemos tirar da lição desta história, é que esse casal recém-unido mostra-se aqui que quando a Rebeca se aproxima à terra, né, onde estava o acampamento, ou Canaã, onde estavam a viver o seu futuro esposo, que já havia aceitado mesmo sem o conhecê-lo, a Bíblia nos diz que ele estava a orar, Isaac estava a orar. Então, vemos aqui que há uma sinergia aqui de orações e que cada um está fazendo a sua parte. Mas curioso ainda aqui é que dizem que quando os dois se encontraram, a Rebeca, quando perguntou se aquele era Isaac, disseram que era ele, o noivo, o marido, o senhor, ela cobriu-se de véu. Isso me recorda a ideia de que quando alguém se cobria de véu, é que era uma mulher pura. Era uma mulher que não tinha mantido relação sexual, que abstia das relações sexuais antes do casamento. Estamos a falar isso dentro de uma sociedade em que não valoriza a abstinência. Estamos a falar isso a uma sociedade assexuada, em que a normal é aquele que diz que eu vou esperar o casamento para desfrutar da experiência da relação sexual. Então, estamos a dizer que há uma mensagem que podemos tirar aqui nesses textos, que nos desafiam, na verdade, a revermos os nossos valores, a revermos aquilo que nós estamos absorvendo da nossa cultura, que achamos que é conveniente, mas que não alinha com aquilo que é orientação divina. E que fica claro aqui que Rebeca e Isaac só desfrutaram do amor depois do casamento. O texto deixa muito claro que Rebeca e Isaac tiveram o encontro na tenda da mãe. Só depois disso é que se amaram. Então, fica claro aqui que o ato sexual não pode ser a prioridade, não pode ser o que vem primeiro. Há requisitos que nós precisamos observar aqui, que em parte ajudam a salvaguardar a bênção do matrimônio. Pois bem, muito obrigado pelos belíssimos comentários, belíssimos ensinos preciosos que nós podemos aprender a partir de hoje, a lição que nos modera isso.
Bom, queremos aproveitar esse momento para cada amigo que nos assiste aí, que deixe seu comentário também em relação daquilo que entendeu na lição e também em relação às suas dúvidas. Pode deixar aí nos comentários, fala-nos o seu nome, de onde nos assistes, porque nós queremos conhecer. E esta é a lição da quarta-feira, né? Que trata assunto casamento, vislumbrando o relacionamento que Deus tem para conosco. E a lição termina dizendo: estamos ligados ao nosso Criador, pois fomos originalmente feitos à sua imagem. Ponto. Apesar da separação que Deus provoca pelo pecado, a separação de Deus provocada pelo pecado, somos considerados a noiva certa para Ele. Ainda que, por causa das decisões erradas, possamos tornar o casamento turbulento. Bom, a decisão um dia tomada pelo Adão e Eva tornaram o casamento de Cristo com a igreja turbulento. Mas, a despeito disso, Deus nos chama a atenção de que não importa o que aconteça, Deus vai se manter presente nas nossas vidas. Ele vai fazer o prometido para poder cumprir as suas promessas dentro do seu matrimônio, dentro do casamento, com a noiva, que é a sua igreja. Então, e cada um que faz parte do corpo de Cristo, cada um que se sente membro do corpo de Cristo, e na verdade todos somos chamados a fazer parte, que possamos fazer algo que seja prático para podermos salvaguardar o nosso relacionamento para com Deus. Ele nos ama, espera que nós também possamos fazer alguma coisa em prol desse casamento. Bom, a parte da quinta-feira tem como título A Prostituta é Julgada. E aí temos alguns textos que também gostaríamos convosco poder ler. Apocalipse, capítulo 19, versos 1 a 9. Leio assim. E depois destas coisas, ouvi no céu como que uma grande voz, de uma grande multidão que dizia: Aleluia, salvação, glória e honra e poder pertence ao Senhor nosso Deus. Porque os verdadeiros e justos são os teus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição. E das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram: Aleluia. E o fumo dela sobe para todo sempre. Esse é o texto. E vai continuar dizendo o seguinte: e aos 24 anciãos e aos 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus, assentado no trono, dizendo: Amém, aleluia. E saiu uma voz do trono que dizia: Louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que o temeis, assim pequenos como grandes. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: Aleluia, pois já o Senhor Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro. E já a sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E termina o verso 9 dizendo o seguinte: e disse: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Eu queria terminar esta leitura lendo também Apocalipse capítulo 21, é um livro de promessa. Apocalipse capítulo 21, versos 1 a 4. Leio assim: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Aí vai o verso 2. E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu, que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo. E o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E o Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já são
passadas. Bom, eis aqui um grande historial daquilo que vai acontecer ao longo da história final da humanidade. A prostituta é julgada. Uma das perguntas que eu gostaria de colocar é a seguinte: quem é essa prostituta que é julgada? E por que que, para finalizar, né, um comentário geral, por que que o livro do Apocalipse termina com uma mensagem de esperança, uma mensagem que mostra a Deus estabelecendo o seu reino? Bem, fica difícil, fica naquela expectativa de que a outra pessoa do outro lado vai responder, então. Mas muito bem. Aí estão na mira, né? Muito bem. Eu estava aqui a rever mesmo, a ver alguns pontos, a fazer algumas conexões sobre esse julgamento, sobre esta prostituta que é julgada. Já mesmo na lição passada, ainda nesta lição, queria dizer, apanhamos um pouco dessa história na lição da terça-feira, quando nós estávamos a estudar sobre a mulher prostituta de Oséias, né? Traçamos um paralelismo com a prostituta que é descrita no capítulo 17 do livro de Apocalipse, que a sua destruição também é descrita no capítulo 18 do mesmo livro de Apocalipse. Recordando aqui que o relacionamento conjugal marido e mulher é o símbolo, é a imagem que Deus pega para trazer melhor compreensão sobre o tipo de relacionamento que ele deseja ter com a igreja, que ele deseja ter com o seu povo, que ele deseja ter comigo e consigo. Então, quando esta relação ela é marcada por desobediência, o que é? É que numa aliança há termos de acordo. Recordemos quando Deus tira o povo do Egito, ele diz, olha, eu vos tirei da terra do Egito, portanto, não terão outros deuses diante de mim. Não farão para ti imagem de escultura. Não tomarão o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te do dia do sábado para o guardar e santificar. E ali foi a lista de vários outros termos do acordo da aliança que Deus fez com o seu povo. E esta lei, esta aliança, ela só se mantém íntegra quando essas duas partes observam fielmente os termos. Então, estamos a dizer o quê? Que a prostituição aqui seria o quê? Imaginemos, um casal, quando se une no altar, fazem promessas, fazem juras de fidelidade. Então, enquanto os dois mantiverem-se na linha dos termos de acordo, então esta relação vai desfrutar, o casal vai desfrutar de intimidade, vai desfrutar desta comunhão, desta amizade, dessa experiência da intimidade. Agora, quando é que a história fica manchada? Quando um dos dois quebra os votos matrimoniais. Quando um dos dois decide pautar pelo adultério, por exemplo, a traição, a infidelidade. Então, quebra-se esse laço. Então, um dos lados certamente é visto como prostituto ou prostituta, se for o caso. Então, Deus também olha para a igreja, olha para um povo que não é fiel aos termos da aliança e chama esse povo de prostituta. Por quê? Porque ele vai atrás de outros deuses. Busca substituir o nome de Deus por outras imagens, por outras coisas, por outras pessoas. Então, esse julgamento que é tratado aqui é mesmo sobre a igreja, o sistema religioso, as pessoas que recusaram se manter fiéis à aliança do relacionamento que Deus espera ter com elas. No livro do Apocalipse é descrito como a Babilônia.
né? Então, naquele exemplo da história que nós lemos, Ezequiel, capítulo 16, se eu não estiver a me equivocar aqui, 16, sim, estudamos esta, falava-se que Deus resgatou, apanhou Israel como um bebê recém-nascido, todo ensanguentado, abandonado num campo, como se dissesse, não tinha nada de valor que alguém pudesse dizer, olha, isso aqui tem valor. Deus cuida, Deus ama, Deus protege, trata bem. Essa pessoa, depois este povo passa a ser bem visto, passa a ser um povo de honra, um povo de boa fama. Então, o problema onde é que surge? Quando este povo extrai a confiança de Deus, indo buscar outros deuses. Que é exatamente o que Israel fez. Israel prostituiu-se. Israel adorou outros deuses. Israel abandonou a fidelidade dos termos que Deus havia firmado com eles. Então, de maneira literal, nós temos um exemplo claro do povo de Israel que quebrou a aliança. Nós vemos Deus sendo levado para o exílio. Nós vemos este povo, por exemplo, passando 40 anos a vaguear pelo deserto, que não era esse plano divino, que é resultado do método de rebeldia de seus corações. Então, a este termo que Deus coloca, que vai colocar fim a todo aquele que se prostitui, a todo aquele que recusa livremente aceitar o amor que Deus oferece. Deus é que dispôs e diz, filhos meus, eu vos amo. Então, cabe a mim dizer, aceito este amor que o Senhor está a depositar em nós, e a resposta disso é nos mantermos fiéis à sua palavra, nos mantermos fiéis à sua lei. Amiga Rédia. Eu acho que o amigo Rodrigues já comentou tudo, né? Mas apenas eu agradecer, né? Pela lição, em primeiro lugar, porque nós encontramos nesta lição é algo interessante, uma vez que depois de todas as coisas, depois de tanta dor, depois de tanto sofrimento, o Apocalipse, ele termina com uma mensagem muito maravilhosa, uma mensagem que deixa o povo de Deus com uma grande esperança. Diz que depois de todas as coisas, Deus irá enxugar as lágrimas. Deus, ao se casar com a sua noiva, poderá ficar com ela eternamente, num lugar onde não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento. E olhando naquilo que é a lição, nos mostra o julgamento e a justiça de Deus. Eu digo que, na verdade, com a destruição do pecado, a destruição do mal, Deus está mostrando a sua justiça. E também ao se casar com a sua noiva para poder viver numa terra em que já não haverá sofrimento, é assim como Deus trabalha. E isso mostra que, na verdade, o desejo de Deus para com seu povo não era que o povo sofresse, não era que o povo se corrompesse, mas sim era que o povo vivesse com ele eternamente, vivesse na sua santa presença. Então, fica para mim e fica para ti essa mensagem, esse convite que Deus sempre faz para nós, que nos aproximemos dele, jamais possamos lhe abandonar, apesar, né, dos pecados que nós cometemos, que em algum momento nos afastam diante dele, mas se nós permanecermos firmes nessa esperança que ele nos dá, de que um dia irá restaurar a terra, é claro que Cristo já venceu, e quando ele vier para se casar com a noiva, todos aqueles que estiverem preparados poderão viver com ele eternamente, sem nenhuma dor, sem nenhuma preocupação. Então, é a mensagem maravilhosa que eu pude encontrar nesta lição da quinta-feira. Bom, fica a dica, né? Podemos se preparar cada vez mais a fim de que, quando Cristo voltar, possa nos encontrar preparados a fim de que o possa receber. Porque, como estava a se dizer, a despeito de todos os males, de todas as situações que vamos por elas passar, o livro de Apocalipse termina com uma mensagem de esperança. O reino dos céus, como foi previsto pelo profeta Daniel no seu capítulo 2, ele vai
a ser estabelecido e é um reino que jamais será vencido. Um reino que vai governar de tempos em tempos eternos e ninguém jamais poderá prevalecer sobre ele. Então, vale a pena nós podermos abraçar, vale a pena podermos enfrentar algumas situações difíceis, a despeito de parecer que tudo está a andar mal. Pode acontecer que tudo, na verdade, possa caminhar de acordo com a vontade de Deus, a fim de que Ele possa nos remir por ocasião da sua vida. E a lição termina dizendo, na parte da sexta-feira, Deus tem nos dado todas essas coisas, e sua bênção acompanhará o estudo reverente das escrituras proféticas, feito em oração, né? Pode ser que se possa parecer difícil também estudar algumas profecias, pode ser que pareça ser difícil ouvir sobre a mensagem profética de Deus e trazer uma esperança para si como trazem para outros. Mas, a despeito de tudo isso, quando nós estudamos em oração, quando nós buscamos a necessidade de podermos aprender da palavra de Deus nos concede essa oportunidade de nós podermos compreender a sua palavra. E toda vez que nós estudamos a sua palavra, abre-nos o horizonte, a fim de que nós possamos entender o amor verdadeiro, genuíno de Deus em nossas vidas, e assim vamos entender o plano de salvação que Deus tem para mim e para a sua vida. Então, eu queria mesmo, em jeito de fechar a lição também, deixar esse comentário, pedir para desejar de todas as nações paz 117 e pedir para os nossos amigos poderem deixar as suas últimas considerações. Amigo Rodrigues. Sim, agradecer por este privilégio e recordar ao nosso amigo internauta que o casamento é na Bíblia algo que Deus pega para espelhar, ilustrar ou nos fazer perceber melhor o tipo de relacionamento que Ele deseja ter conosco, o tipo de relacionamento que Deus espera que nós tenhamos com o nosso parceiro e o tipo de relacionamento que nós devemos ter com o nosso próximo. Na nossa vivência de dia a dia, espera-se que nós possamos demonstrar fé e confiança de que tudo que depositamos e entregamos nas mãos de Deus. Precisamos deixar claro que é no relacionamento com Deus onde buscamos o alicerce e fundamento para nortear todas as decisões que nós tomamos, quer seja no trabalho, nas nossas conversas, nos nossos pensamentos, o que dissemos, o que pensamos. A ideia é que o relacionamento com Deus ele deve permear toda a nossa vida, de maneira que isso possa nos transformar, nos fazer cada vez mais próximos e semelhantes ao Salvador. É importante olhar para o casamento, olhar para o cônjuge. À luz da Bíblia, nós entendemos que depois da queda, Deus diz no livro de Gênesis, que a vontade da mulher seria para satisfazer o homem. Mas também nós encontramos a palavra em Efésios 5:21 dizendo que cada um de nós deve sujeitar ao outro no temor do Senhor. Em outras palavras, que todos nós, em Cristo, devemos achar um equilíbrio para podermos nos relacionar de maneira saudável. Quer seja homem, quer seja mulher, quer seja... A ideia é que não tem alguém que, por ser homem ou mulher dentro do relacionamento, tem menos valor do outro. O relacionamento é um espelho claro, é um exemplo claro do tipo de relacionamento que Deus deseja e espera que nós tenhamos, onde possamos aprender a dar valor ao nosso cônjuge, transformando nossa relação em algo de alegria, algo que todo mundo gostaria de permanecer lá durante toda a sua vida. Assim como nossas relações com o próximo, na medida em que nós somos o corpo de Cristo, então não existe um que tem mais valor que o outro. Não existe um por saber cantar, por saber ensinar a Bíblia, é melhor em relação ao outro. Em Cristo somos todos iguais, todos irmãos um do outro, nós somos a favor de relações saudáveis, a favor da vida, somos a favor de que cada um apoie, auxilie
de aquele que é desfavorecido, aquele que tem alguma necessidade, olhar para o outro com mais valor do que a si mesmo. Então, são essas ilustrações todas, são essas ilustrações todas que nós podemos tirar aqui e destacar para o nosso amigo também aprofundar o conhecimento da palavra. Deus é sábio e tudo que tem para falar bem dentro da nossa educação, nosso crescimento e, acima de tudo, nossa salvação. E obrigado mais uma vez por este. Amiga Rélia? Não, eu já não tenho mais palavras, apenas vou continuar a agradecer também, convidar o meu amigo para que possamos permanecer firmes. Deus, Ele já nos fez a promessa e Ele não tarda a cumprir com a sua promessa. Para além disso, quando Ele promete, Ele sempre irá cumprir. Então, o que nós temos que fazer é permanecermos firmes e fiéis nas suas promessas, nos preparando melhor para a sua vida. Quando Ele vier nos buscar, poderemos descansar de todas essas fadigas que estamos passando, todo esse sofrimento, tudo quanto nos pesa e, em algum momento, acabamos nos perguntando que será que tal Deus está comigo? Ainda existe? E se existe, por que tudo isso acontece? Essas perguntas, se nós permanecermos firmes, ainda que tenhamos problemas nesta terra, ainda que seja tão difícil nós vivermos neste mundo, se continuarmos firmes, esperando nele, se ele voltar, podemos ter a ousadia de desfrutar o que ele preparou para nós, o que ele preparou para os seus escolhidos. Pois bem, muito obrigado e gostaria mesmo de agradecer profundamente aos nossos amigos que nos assistem, aos nossos comentadores também, e dizer que na próxima semana teremos uma lição super interessante também, que tem como título As Nações Partem. Poderemos aprofundar aí a história dos nossos patriarcas e um dos nossos patriarcas, Abraão, aquele que tem uma história muito interessante. Então, já és nosso convidado a poder nos assistir também, como participar da lição na terça e quinta-feira, na nossa hora marcada. E gostaria mesmo que pudéssemos fechar esse momento com uma oração. Podemos orar? Nosso Deus, queremos te agradecer por o Senhor é bom e permitiu-nos compreender esse poder do estudo da lição da Escola Sabatina. Ensina-nos cada vez mais, que o Senhor possa nos ajudar a entender a sua palavra, o Senhor nos ajude a nos preparar acima de todas as coisas para a sua breve volta. Derrame sobre nós também o nosso Santo Espírito, derrame sobre os nossos amigos, a fim de que juntamente possa nos encaminhar nas suas caminhadas, no seu caminho, a fim de que possamos nos preparar até a sua breve vinda. São graças que queremos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.